Meus amigos, bem-vindos ao canal Saga de Heróis. Neste vídeo, vamos dar prosseguimento à série Os Caminhos do Mar, focalizando dessa vez os antigos cargueiros costeiros do Lloyd, que ficaram conhecidos pelo apelido de Mula Manca. Esse que está aí atrás é um deles, é o Rio Parnaíba. Mas antes de iniciarmos, solicito a sua inscrição no canal, clicando naquele botãozinho que está ali no canto, ok? Depois vocês cliquem no sininho que vai aparecer para vocês receberem notificações dos próximos vídeos. E não se esqueçam também daquele like, tá bom? Vamos então ver o vídeo. Os cargueiros costeiros que ficaram conhecidos no Brasil como Mula Manca são navios com uma peculiaridade histórica. Foram navios com um projeto padrão construídos em série nos Estados Unidos em diferentes estaleiros. De 1940 a 1945 foram construídos 493 navios desse tipo. Este arrojado programa de construção naval foi conduzido pela agência governamental United States Maritime Commission, cujo objetivo principal seria a construção de uma grande quantidade de navios a baixo custo e a curto prazo de construção. Tal programa se tornava mais importante ainda, considerando estar inserido em um período de conflito mundial. Assim, o atendimento a alguns requisitos era de fundamental importância, tais como reequipar a Marinha Mercante Americana com navios mais novos, substituindo unidades antigas, operando a partir da Primeira Guerra Mundial, como os Rogue Highlanders. Incorporar algumas dessas novas unidades como navios auxiliares na Marinha Americana e também ao Exército, a Força Aérea e Guarda Costeira. Atender a política dos Estados Unidos de reserva de emergência de melonaves e navios mercantes em tempos de guerra, a United States Reserve Fleet, para propiciar uma reposição rápida das unidades perdidas durante a Segunda Guerra, incluindo navios de nações aliadas. E desta forma, foram construídas em torno de 5.700 unidades, incluindo os Mula Manca, que foram designados como C1MAV1, e mais outros tipos construídos dentro da mesma filosofia, como os cargueiros Liberty, Victory, o petroleiro T2 e mais alguns. No projeto padrão de construção dos Mula Manca, eles receberam a designação de C1MAV1. O projeto previa outras variações que não vamos abordar aqui, mas nesta variação, o C1 significava cargueiro do primeiro tipo, o tipo pequeno. O M indicava que a propulsão era por motor diesel. E a V1 era a variação standard do projeto. Eles tinham um porte de 5.032 toneladas de porte bruto, comprimento de 103 metros e 20 centímetros, 15 metros e 20 centímetros de boca, e a propulsão era por um motor diesel Nordberg, com 6 cilindros, com uma potência efetiva de 1.700 bhp. Esses cargueiros entraram em operação nas linhas de cabotagem dos Estados Unidos e, como dito anteriormente, foram também incorporados à Marinha, ao Exército e à Guarda Costeira dos Estados Unidos. Aí estão alguns deles. O Anchor Band, que esteve operando na Marinha Mercante dos Estados Unidos pela American Export Lines. O Private José F. Valdez, que foi incorporado à Marinha Americana como navio transporte. O Sergeant George D. Kitley, utilizado pelo Exército Americano como navio transporte. O Courier, que operou como cutter na Guarda Costeira, que aí aparece com a proa variada por uma colisão. Até mesmo a Força Aérea Americana utilizou um deles, o Coastal Crusader, como Ocean Range Vessel, ou seja, um navio rastreador de mísseis. Assim, vemos que em seus primeiros anos,
O C-1MAV-1 atendeu a navegação de cabotagem dos Estados Unidos e também serviu às Forças Armadas durante o período da Segunda Guerra Mundial e até meados dos anos 50. O Brasil recebeu 24 navios desta classe. 12 foram incorporados à frota do Lloyd brasileiro e os outros 12 vieram para a Companhia Nacional de Navegação Costeira. Os do Lloyd chegaram em 1947 e os da Costeira em 1956. Receberam nomes de rios brasileiros e foram utilizados nas linhas de cabotagem e também nas linhas de grande cabotagem. Pela sua quantidade, ficaram muito conhecidos nos portos brasileiros. Com a extinção da Costeira, esses navios e todos os demais navios de sua frota foram incorporados ao Lloyd em 1967. Tão logo chegaram ao Brasil, os navios receberam o apelido de Mula Manca. A origem desse apelido nunca foi bem definida. Existem algumas hipóteses, mas a que me parece mais viável é que foi tirado de uma marchinha de carnaval que tinha esse título. Essa denominação também foi aplicada a qualquer veículo que andasse aos solavancos. Vamos então ver o histórico de cada um deles. Vamos ver então os navios construídos no Walter Butler Shipbuilding. Vamos apresentá-los em uma sequência nominal e não cronológica. O Rio Amazonas teve a sua obra concluída em julho de 1945 para a agência governamental United States Maritime Commission, a USMC. Daqui por diante, ela vai aparecer muitas vezes e nós só vamos citá-la como USMC ou então Comissão Marítima. Recebeu o nome de Dragonfly e em 1947 veio para o Lloyd, sendo rebatizado como Rio Amazonas. Haverá vários casos de navios concluídos em 1945 que só vieram para o Lloyd em 1947. Nesses 2 anos, a maioria deles esteve a serviço da Marinha Mercante dos Estados Unidos, principalmente pela Waterman Steamship Corporation ou pela United Fruit Corporation. Em 1969, ele foi demolido. O Rio Gurupi teve sua obra concluída em junho de 1945 para a agência governamental USMC, com o nome de Shane Crow. Em 1947, veio para o Lloyd, sendo rebatizado como Rio Gurupi, e em 1969 foi demolido. O Rio Solimões foi concluído em setembro de 1945 e foi incorporado à Marinha dos Estados Unidos com o nome de Lehigh, e logo a seguir, em novembro, foi devolvido à Comissão Marítima. Nós vamos ver daqui por diante que os navios que foram em 45 para a Marinha Americana ficaram no serviço ativo por um tempo muito curto, porque a guerra já estava por terminar ou já havia terminado e já não seriam mais necessários. Assim, renomeado como Coastal Expounder, o navio operou na Marinha Mercante Americana até 1947, quando foi vendido para o Lloyd, que trocou seu nome para Rio Solimões. Em 1969, foi demolido. O Rio Miranda foi concluído para a Comissão Marítima em agosto de 1945 com o nome de Coastal Herald. E logo após a sua construção, no mesmo ano, foi incorporado à US Navy com o nome de Minidoka. E ainda no mesmo ano retornou para a Comissão Marítima. De 1945 a 1948, operou na Marinha Mercante dos Estados Unidos e foi colocado depois na Reserve Fleet, ou Frota de Reserva. Os Estados Unidos sempre mantiveram uma enorme frota de belonaves, navios mercantes e até aviões. Todas essas unidades ficam preservadas em vários locais do país para serem utilizadas quando necessárias, em casos de emergência ou principalmente em casos de guerra. Em 1956 foi retirado da Reserve Fleet para ser vendido à Costeira, que trocou seu nome para Rio Miranda. Com a extinção da Costeira em 1966, foi incorporado ao Lloyd em 1967. Em 1970, foi vendido para Cassimiro Filho, de Fortaleza, que o renomeou como Mirossal. Em 1977, foi demolida em Vitória do Espírito Santo. Aí na foto, aparece o Rio Miranda já como Mirossal.
O Rio Paquequer foi concluído para a USMC em junho de 1945 com o nome de Hauser Aye. Em seguida, operou na Marinha Mercante dos Estados Unidos pela Waterman Steamship Corporation até 1956, quando foi vendida a costeira, que mudou seu nome para Rio Paquequer. Em 1967 foi incorporado ao Lloyd e lá operou até 1971, quando foi vendido a Cargemar do Rio de Janeiro, que trocou seu nome para Marilu. No mesmo ano, foi comprado pela Cassimiro Filho, que o renomeou como Miroleste. Foi demolido em 1977. O Rio Paraguaçu teve sua construção concluída para a Comissão Marítima em setembro de 1945 e incorporado à US Navy como o USS Lebanon. No ano seguinte, em 1946, foi devolvido à Comissão Marítima e operou na Marinha Mercante dos Estados Unidos com o nome de Coastal Archer, até 1948, quando foi para a Reserve Fleet. Em 1956, foi comprado pela costeira, que trocou seu nome para Rio Paraguaçu, e em 67 foi incorporado ao Lloyd brasileiro. Em 1971 foi vendido para a Libra, Linhas Brasileiras de Navegação, e em 76 vendido para Homem do Paraná, ou do Panamá, e rebatizado como Irazu. Em 1984 foi vendido a Agromar da Colômbia e em setembro de 86 foi demolido em Mamonal, lá mesmo na Colômbia. O Rio Piancó foi concluído em setembro de 1945 e colocado a serviço da Marinha Americana como USS Lancaster. No mesmo ano, foi devolvido à Comissão Marítima e passou a operar na Marinha Mercante Americana pela Waterman Steamship Corporation, com o nome de Coastal Ringleader. Em 1956, foi comprado pela costeira, que mudou seu nome para Rio Piancó, e em 67 foi incorporado à frota do Lloyd brasileiro. Em 1971 foi vendido a Libra, e no ano seguinte, 72, foi acidentado em abalroamento com o navio Zuleika, resultando em danos que inviabilizaram a sua recuperação para voltar a navegar. Foi então que em 75 passou a ser utilizado como balsa até ser demolido em 1992. Na foto, um mula manca identificado como sendo da costeira pela Cruz de Malta pintada na superestrutura. Não foi possível identificar qual deles. O local de atracação nota-se também ser um pequeno atracadouro não identificado. Esses navios navegaram por toda a costa brasileira e muitas vezes atracando em trapiches de pequenos portos no litoral brasileiro e na bacia amazônica. O Rio Doce chamava-se Ring Knot, quando sua construção foi concluída em julho de 1945 e entregue à Comissão Marítima. Em 1947, passou a chamar-se Rio Doce quando foi adquirido pelo Lloyd brasileiro. Em 1971 foi vendido a Libra e em 75 foi demolido no Rio de Janeiro. O Rio Parnaíba, cuja foto aí está, foi concluído para a USMC em julho de 45 com o nome de Blackwall Hitch e em 47 foi adquirido pelo Lloyd brasileiro, que mudou seu nome para Rio Parnaíba. Em 69 foi demolido no Rio de Janeiro pela firma José Salgueiro Indústria e Comércio Limitada. O Rio Capibaribe era chamado de Tucked Bend quando foi concluído em novembro de 1945 e entregue à Comissão Marítima. Em 1956 foi adquirido pela costeira, que o renomeou como Rio Capibaribe, e em 67 foi incorporado à frota do Lloyd brasileiro. Em 1970 foi vendido à Sociedade Paulista de Navegação Matarazzo Limitada e em 76 chega ao final de sua vida naufragando próximo ao Cabo de São Tomé, no litoral do estado do Rio de Janeiro. O Rio Iguaçu foi concluído em outubro de 45 e entregue à Comissão Marítima com o nome de Hauser Splice. Em 1956 foi adquirido pela costeira, que mudou seu nome para Rio Iguaçu, e em 67 foi incorporado ao Lloyd brasileiro. Em 1971 foi vendido para a Companhia de Navegação do Norte, Conan, que o renomeou como Cidade de Alcântara. Em novembro de 1978 foi demolido no Rio de Janeiro pela firma Desmonte de Navios Guanabara Limitada. O Rio Jaguaribe foi concluído para a USMC em junho de 45 e batizado como Emerald Knot. Em 56
foi vendida a Costeira, que mudou seu nome para Rio Jaguaribe, e em 67 foi incorporado ao Lloyd brasileiro. Em 1971 foi vendido a Libra e em 76 vendido a Panamenha Romen, sendo renomeado como Ciudad de Itagüí. Em 78 foi vendido à Companhia Agropecuária e Marítima Santa Rosa Limitada de Barranquilla, na Colômbia, e em 84 vendido à também colombiana Líneas Agromar Limitada. Pouco depois de iniciar sua operação na Agromar, no dia 17 de janeiro de 1984, naufragou quando navegava de Barranquilla para Puerto Bolívar, na Colômbia, com um carregamento de dormentes de linha férrea. Quando o rio Jequitinhonha foi entregue à Comissão Marítima em setembro de 45, tinha o nome de Anchor Band. Em 56 foi vendido à Costeira e renomeado Rio Jequitinhonha. Em 67 foi incorporado ao Lloyd e em 1970 foi demolido no Rio de Janeiro pela firma Desmonte de Navios Guanabara. Aí na foto aparece o rio Jequitinhonha ainda como Anchor Band. O rio Guaíba tinha o nome de Shipshank, ao ser entregue à USMC em maio de 1945. Só foi ser chamado de Rio Guaíba quando chegou ao Lloyd em 47. No dia 10 de junho de 1961, encalhou no Banco Bragança, próximo a Belém. Sem condições de recuperação, foi sucateado. O rio Juruá foi entregue em junho de 45 para a USMC com o nome de Hook Hitch. Em 47 foi adquirido pelo Lloyd, que mudou seu nome para Rio Juruá, e no ano seguinte para Itapeva. Em 52 voltou a se chamar Rio Juruá. Foi demolido no Rio de Janeiro em 1969 pela firma J. Salgueiro Indústria e Comércio Limitada. Na foto aparece o Rio Juruá atracado em um trapiche em local não identificado. O primeiro nome do Rio São Francisco foi Catspaw. Já no Lloyd brasileiro, em 47, é que recebeu o nome de Rio São Francisco. Operou na frota do Lloyd até ser demolido em março de 70 no Rio de Janeiro pela firma Mecânica Irmãos Almeida Limitada. O Rio Tocantins, ao ser entregue à USMC em fevereiro de 45, tinha o nome de Lanyard Knot. Ao chegar ao Lloyd brasileiro em 47, passou a se chamar Rio Tocantins. Em março de 71, foi demolido no Rio de Janeiro pela firma Irmãos Benaf Limitada. Coastal Conqueror foi o primeiro nome do rio Piabanha quando foi entregue à Comissão Marítima em outubro de 45. Neste mesmo ano ficou a serviço do governo britânico com o nome de Hickory Cairn. Ao chegar à Costeira em 56, foi renomeado como Rio Piabanha. Em 67 foi incorporado ao Lloyd brasileiro e em junho de 1970 foi demolido no Rio de Janeiro. O rio Guaporé tinha o nome de Tarrant, quando foi concluído em setembro de 45 e incorporado à Marinha Americana. Neste mesmo ano, retornou para a Comissão Marítima e começou a operar na Marinha Mercante dos Estados Unidos com o nome de Coastal Advocate. Em 1947, foi adquirido pelo Lloyd brasileiro, passando a se chamar Rio Guaporé, e em 48 o Lloyd trocou seu nome para Itamar. Em 52, voltou a ser chamado Rio Guaporé. Em fevereiro de 69, foi demolido no Rio de Janeiro pela firma José Salgueiro Indústria e Comércio Limitada. Na foto vemos o rio Guaporé atracado no trapiche municipal de Santarém, em 1962. Em 27 de junho de 1945, o rio Maracanã foi entregue à Comissão Marítima com o nome de Coastal Defender. No mesmo ano, foi repassado à Marinha Americana, a US Navy, e recebeu o nome de Westchester. Em 56 foi adquirido pela Costeira, que o renomeou como Rio Maracanã. Em 67 foi incorporado ao Lloyd. Em setembro de 1970 foi demolido no Rio de Janeiro pela Companhia de Ferro e Aço. Aí, na foto, aparece o Rio Maracanã atracado em um porto não identificado.
O rio Ipiranga, com o nome inicial de Mooring Knot, teve sua construção concluída em junho de 45 e entregue à Comissão Marítima. Em 47 foi adquirido pelo Lloyd, que o renomeou como Rio Ipiranga. Em junho de 1970 foi demolido no Rio de Janeiro pela firma Sobra Ferro. Em agosto de 45, o rio Oiapoque teve sua construção concluída e entregue à Comissão Marítima com o nome de Spool Sinet. Ao chegar ao Lloyd em 47, recebeu o nome de Rio Oiapoque. No dia 5 de outubro de 1954, sofreu avarias após abalroamento com o navio irmão Rio Solimões. Em junho de 69, foi demolido no Rio de Janeiro pela firma J. Salgueiro Indústria e Comércio Limitada. O rio Mossoró teve sua conclusão em maio de 1945 e entregue à Comissão Marítima com o nome de Coastal Observer. No mesmo ano foi repassado à Marinha Americana como USS Pitcairn. Em 56 foi adquirido pela Costeira e passou a se chamar Rio Mossoró. Em 67 foi para o Lloyd. Em 1969 foi vendida a J.W. Barros da Silva, que o renomeou como Guararapes. Em 1971 foi adquirido pela Navegação Rio Grandense Limitada, que manteve seu nome. Em 73, nova venda, agora para a Navegação Mansur Limitada, que também manteve seu nome. E em 74 foi novamente vendido, desta vez para a empresa de navegação Unidas Sociedade Anônima, que também manteve o nome de Guararapes. Em 1984 foi demolido em Recife pela siderúrgica Aço Norte. O outro navio da Globe Shipbuilding, o Rio Tubarão, teve sua construção concluída em setembro de 45 e incorporado à Marinha Americana com o nome de USS Permicote. No mesmo ano, retornou para a Comissão Marítima e renomeado como Coastal Competitor. Em 56, foi adquirido pela Costeira e renomeado Rio Tubarão. Em 67, foi para o Lloyd e em 1971 foi vendido a Linhas Brasileiras de Navegação, Libra, que manteve seu nome. Em 75, foi demolido no Rio de Janeiro. E assim, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Saga de Heróis. Aqueles que ainda não se inscreveram, o botãozinho ainda está ali. Cliquem nele para a sua inscrição, depois apertem o sininho para receber notificações dos próximos vídeos que virão. E eu os convido também a visitarem o conteúdo do canal, para que vocês possam conhecer todos os vídeos já produzidos aqui até o presente momento. O link para o conteúdo do canal está lá embaixo na descrição do vídeo. E continuem prestigiando o canal, assistindo seus vídeos através desses dois links que estão aparecendo ou vão aparecer aqui do lado. Ok? Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.